Quando fomos contratados para fazer a defesa no tribunal do júri, entendemos necessário ir no local do crime. Fomos ao local conhecido como gruta, a fim de verificar a fragilidade da tese acusatória e verificar a veracidade da tese defensiva do que o réu nos confidenciou. Através de uma altíssima investigação com bastante complexidade, o nosso escritório, empenhado em investigar todos os autos do processo, verificou que existia uma ligação anônima à época dos fatos. Nesta ligação anônima residia a seguinte informação: uma senhora, ela falava: "Olá, estou realizando uma denúncia. Vocês vão prometer guardar o sigilo a respeito destes fatos?" A policial informou que sim. No entanto, no transcorrer da conversa, ela afirmou o seguinte ponto: "O meu marido estuprou e matou uma menina na Gruta do Zerão. E se eu contar isso para alguém e ele souber, ele vai me matar. O meu marido, ele chegou em casa com um short cheio de sangue, com as mãos machucadas." Todas essas informações foram levantadas em juízo, qual não fora sustentado pelo lado da acusação. Deixou-se de frisar, de analisar, de debater aquela respectiva prova. Ao caso do Rogério Furtado, o que ficou demonstrado é que o Rogério Furtado era, na verdade, uma testemunha ocular do crime, né? Ele, na verdade, presenciou o crime, ele não participou do crime. O que acontece? O inquérito policial, ele trouxe à baila vários suspeitos, inclusive suspeitos que tiveram algum tipo de relacionamento com a vítima, né? E ficou constatado por prova testemunhal que essas pessoas teriam agredido a vítima, né? Como era o caso do ex-namorado Clealdo, né? O caso de uma segunda pessoa que foi citada, o senhor Marcelo, que não chegou a ser investigado pela polícia, né? Uma falha da polícia. E o que acontece? No decorrer do plenário do júri, a defesa, nós advogados, conseguimos demonstrar que o inquérito foi falho, né? Não houve uma ênfase na questão do depoimento do Rogério Furtado, que poderia ter reconhecido o verdadeiro autor daquele crime, né? Ele viu a pessoa, ele poderia ter feito o retrato falado da pessoa, e a polícia não oportunizou que ele fosse realmente apontasse quem era o verdadeiro autor do crime. Dia 22 de abril de 2022, às 8 horas da manhã, na primeira vara do júri da comarca de Macapá, ocorreu o julgamento do homicídio da Gruta. A defesa sustentou indubitavelmente a tese de negativa de autoria. No primeiro momento, cumpre ressaltar que provamos ao júri quem era Rogério. Rogério não nasceu no momento do crime. Rogério é produto de toda uma história, de uma vida. Rogério tinha um passado absolutamente imaculado, branco, não tinha qualquer envolvimento com crime, tem uma família, mulher, filhos que dependiam dele. Mostramos que a sua personalidade e que a sua vida sempre foi de uma pessoa correta, de uma pessoa direita. O júri ele teve uma recepção bastante favorável pelos argumentos que foram elencados pela defesa.
uma vez que estes tinham o condão não de mascarar, não de ocultar ou ainda de confundir os jurados, mas sim de levar a verdade, qual seja de que uma pessoa que está sendo alvo de uma investigação tem que ter todos os elementos decifrados, tem que ter toda aquela embaralhado de provas delineados, concatenados, para que enfim se chegue à verdade de quem verdadeiramente concorreu para aquele delito. E não simplesmente ser acusado de forma aleatória. E os jurados, diante de tudo aquilo que foi exposto, se convenceram. Pois Rogério não tinha motivos, Rogério não tinha nenhuma forma que contribuísse, nenhum motivo que contribuísse para que ele viesse a ter praticado aquele delito. E restou isso provado e debatido. Os jurados, ao final, reconheceram que houve falha na investigação, que aquela ligação anônima foi uma prova cabal para estar apontando de que Rogério não concorreu para aquele crime, mas de que existia um outro sujeito, que todas as provas apontavam que teria sido ele, mas não tinha sido devidamente investigado. E comprovamos isso em juízo. O resultado não fora outro senão a absolvição de nosso constituinte.